Quem tem razão? Juliana, eu vou pedir licença, mas só para pegar, digamos, a visão do mercado. O Jason, por gentileza, você acha que o Congresso, de novo, eu estou colocando ironia na minha pergunta, o Congresso entende que a decisão de juros não é assim, ai, que vontade de colocar 13,75 do Banco Central, que isso tem uma série de lógicas, ele é pressionado a subir os juros, essa é a ferramenta que ele tem, aliás, essa é a lógica da autonomia do Banco Central, e que o governo precisa... Como disse, inclusive, o Banco Central ali naquela ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, precisa de uma âncora fiscal e essa âncora foi abandonada. Ou seja, o governo do PT abandonou o modelo sem colocar outro. E aí isso mexe com as expectativas, que no momento são ruins. Sim, Piotr, mexe bastante com as expectativas porque o mercado vive de previsibilidade, vive de fluxo de informação. Se esse fluxo de informação ele é deficiente ou ele começa a emitir sinais ruins, as reações efetivamente acabam sendo diretamente nas curvas de juros. Não tem como ser diferente. O mercado ele é tão reativo quanto efetivamente é o Banco Central. Porque nós estamos num momento em que praticamente estávamos no caminho para o corte de juros. Todas as expectativas se desenhavam para o corte de juros no segundo semestre, muito provavelmente ali em junho, final de junho, começo de julho. Só que os sinais que o governo mesmo começou a emitir, esses sinais acabaram adiando o processo. E aí o Congresso tem um problema grave, que parte do Congresso não tem o conhecimento técnico, a gente sabe disso, porque os requerimentos para se tornar um político são baixos, você não precisa ter formação nenhuma para se tornar um político, mas tem também uma parcela do Congresso que utiliza isso como narrativa política. Sim. Ou seja, ele pode até entender que aquilo está errado, mas ele alimenta uma narrativa política, principalmente se alguém deu uma ordem para que essa narrativa fosse alimentada. Professora Juliana Inhace, eu vou para o lado acadêmico agora, porque a economia tem várias escolas e as pessoas podem discutir se essa é melhor do que aquela, dependendo do momento. Bom, tudo isso é compreensível e é do debate público acadêmico, isso é extremamente saudável. Agora, o que aparenta é que este governo abandonou um modelo que existia e que nos trouxe até aqui, mas não colocou nenhum outro, ou seja, ele não sinaliza nem qual o regramento. Entende-se pela história do PT que ele tem uma ideia de economia, mas ele, neste momento ele não está com nenhum plano, está faltando plano, clareza de onde quer chegar e como pretende chegar até lá. Daí ficar o mercado, obviamente, sem informação, sem esse fluxo de informação que o Jason disse, e óbvio, a reação é nervosa, é natural que seja assim. Boa tarde, Piotr, boa tarde, Jason, a todo mundo que assiste a gente. É isso, Piotr, não tem ainda um norte, né? A gente tem uma política que está acontecendo de uma forma um tanto estranha em alguns aspectos, né? A gente até vê aí o ministro Alexandre Padilha indo para um lado, tentando sempre abafar muita coisa do que está acontecendo, uma grande pressão, né, em cima das ações, inclusive do governo, todo um protagonismo do presidente frente a medidas econômicas e agora todo esse imbróglio que junta aí Banco Central, Roberto Campos Neto, de fato está faltando um direcionamento. A gente não tem a gente ainda carece da âncora fiscal que foi tirada, né, a última, enfim, claramente não tinha dado certo por inúmeros motivos que talvez não caibam aqui a gente conversar e falar novamente, mas fato é que a gente não tem hoje um direcionamento e a gente fica nessa briga, nessa história de que parece que o grande sinal de que a economia precisa de um norte, precisa de um rumo, precisa de políticas sérias e firmes, parece o grande vilão. A taxa de juros virou aí o grande vilão da história. A gente, na verdade, está matando o mensageiro, a gente não está tratando o grande problema. O problema está atrás da taxa de juros. A taxa de juros é um escudo, é um sinalizador de que a gente tem problemas sérios. E o problema é nítido, o problema é o problema fiscal. Ele continua em cima da nossa mesa, ele continua sendo agravado e ele continua piorando, inclusive, as expectativas, como o Jason bem falou agora há pouco. A gente perdeu a sinalização correta que o mercado precisava para entender o que vai acontecer. E assim, não tem coelho dentro da cartola, a gente sempre fala muito isso aqui contigo, né? Para que a gente consiga ter uma economia que cresce, a gente tem que ter pessoas que entendam, investidores, que entendam que o Brasil vai para frente. O
Para o Brasil ir para frente, tem que resolver o que é problema estrutural. Jogar a taxa de juros baixa de uma forma que não é sustentável não vai fazer o Brasil crescer. A gente não vai conseguir esse progresso todo que, infelizmente, se cria hoje a história, né? Parece que a gente vai conseguir chegar num Brasil que se deseja cortando uma taxa de juros meio que na caneta, quando, na verdade, a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Tá. Juliana fez uma explicação, trouxe aqui um outro ponto de vista, Jason, e aí eu volto à questão. Ontem a entrevista do Roberto Campos Neto foi a entrevista mais técnica, cheia de obviedade para quem estava disposto a entender. E ele deixa muito claro. Se eu não tiver, ele disse assim, todo governo chega, tem uma preocupação, tem um plano de governo, tem uma ideia, né? E o governo do PT, quando não gasta bastante, é perdulário, que é pior ainda, né? Porque gastar bastante é uma coisa, você tem recursos, tudo bem. O perdulário é que tem gasto como lógica. A gente ouviu, inclusive, a presidente Dilma dizer que gasto é vida. Eu fico imaginando, depois da tragédia de 2015 e 2016, vida para quem e por quanto tempo? Porque aquela classe média que ascendeu voltou à miséria, o que é muito ruim. Mas vamos lá, ele deixou muito claro que o que a ata do Copom, que foi o motivo de toda essa discussão maior, né? E há um debate hoje entre os economistas sobre isso, mas ali está muito claro, embora seja em economês, há muito tecnicismo ali, e é bom que seja, o Banco Central é uma agência reguladora do sistema financeiro, tem que ser daquele nível mesmo, mas ele diz que sem a âncora fiscal que foi abandonada, você não traz a lógica da expectativa que você falava. O fluxo de informação precisa vir, obviamente, com clareza, com transparência e que aponte um norte. Juliana estava falando exatamente disso. Qual é a parte que o governo não entendeu que isso passou a ser uma prioridade número 1 para o Banco Central, pelo menos? Aliás, Roberto Campos Neto foi perguntado nisso. Mas isso já vai baixar os juros? Não, mas isso já vai dar uma ideia de futuro. E aí, se eu mexo na expectativa, eu começo a mexer nos juros de contratos de longo prazo. Sim, eu acho que um dos pontos importantes ali não é que o governo está querendo entender ou não. Eu acho que existe por parte do governo uma percepção de que os resultados macroeconômicos deste ano não serão iguais aos do ano passado. E isso talvez muito mais política do que econômica do governo. Vem neste cenário atual... Estamos com um problema no Jason, vamos só tentar refazer o contato com ele. Tá, Jason, você está me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo. Por favor, conclua, Jason, que houve um problema na comunicação contigo. Eu acho que o maior problema do governo é que ele entende que não vai haver um crescimento econômico semelhante ao do ano passado, não vai haver uma inflação semelhante ao do ano passado, e ele sabe que os instrumentos dele são limitados, e se ele tentar estimular a economia de maneira artificial, isso vai gerar um problema. Ou seja, ele começa agora já a buscar um bode expiatório no começo do ano, para aquilo que ele vai dizer que vai ser o resultado do próximo ano. Basicamente isso. Então, a gente pode tirar todas as ilusões de cima disso tudo, por que motivo o governo está tentando atacar o Banco Central, é porque é um bode expiatório fácil, o mercado financeiro é um bode expiatório fácil, os bancos são bodes expiatórios fáceis para uma parcela da população, e a gente vê isso mesmo, quando você observa na internet ali a entrevista do Campos Neto, ninguém estava assistindo a entrevista, as pessoas só estavam colocando comentários literalmente favoráveis e desfavoráveis, absolutamente sem estar vendo a entrevista. Ou seja, essa polarização que foi alimentada pelo governo, que foi alimentada lá atrás, que inclusive gerou a própria eleição do presidente Bolsonaro, e que agora voltou, ela é um modus operandi político. Então fica difícil até a gente discutir o caráter econômico se o governo está atuando politicamente. O governo sabe que se ele cortar juros na canetada vai gerar inflação. As experiências argentinas, venezuelanas, bolivianas e outras experiências já dizem isso, mas eu não sei se é tentar reinventar a roda sabendo que vai dar errado, ou se é simplesmente buscar um bode expiatório para aquilo que não vai conseguir entregar. E eu não sei se o presidente Lula pretende ter um legado político e com isso efetivamente se preocupa demais em não entregar o primeiro ano de crescimento semelhante a que foi o último ano do governo anterior. Juliana, eu não sei se eu posso chamar isso de economia comportamental, mas faz de conta que sim, só para eu conseguir colocar essa questão para você. Vai colar? Porque nós temos hoje, convenhamos, um debate muito
intenso. As redes sociais ajudam nisso, embora, como o Jason fez menção, a gente vê, né? O Jason falou, as pessoas estavam só tweetando sobre cada um dos pontos de vista que já eram pré-estabelecidos, não com o conteúdo da entrevista em si, o que é lamentável. Mas, enfim, a gente não consegue controlar isso. Mas vai colar, porque o governo não apresentou plano para a economia. Ele parece um governo que não tinha ideia, não tinha certeza que ia ganhar a eleição. E aí, quando chegou, falou, e agora? Fazemos o quê? Mas aí vem a arrogância, dizendo que nós já governamos esse país, enfim, tarará, tarará. Só que não avança. Na hora que precisa decidir uma coisa técnica importante, não avança. É isso, Piotr. Se vai colar, eu acho que a realidade vai se sobrepor a essa fantasia, né? Que eventualmente o governo quer mostrar de um país que não vai conseguir avançar, né, com essas medidas. Acho que Jason traz um ponto importante, extremamente importante, que é o fato de que, assim, a gente tem hoje um governo que está se preocupando muito em achar culpados. Todo mundo sabia que o Brasil estava nessa situação. Ninguém achava que estava pegando a Suíça no lugar do Brasil na hora que deu a eleição. A gente sabia, o problema fiscal é antigo, a dívida pública está subindo, a gente tem necessidades sociais crescentes, então acho que ninguém foi enganado, né? Nesse aspecto ninguém foi enganado. Então, assim, acho que tem um problema muito grande aí, que é tentar achar quem é o culpado, e aí realmente, vou até puxar um ponto que o Jason falou agora na última fala dele, a gente está vendo um processo de decisão política. Economia mesmo está ficando para trás, né? Técnica econômica é o Campos Neto que mostrou ontem, infelizmente muita gente não entendeu, não deu ouvido, mas ele que mostrou técnica, e é uma condução realmente extremamente técnica e competente para tentar levar esse país para o lado que precisa, mas a gente tem sempre as duas políticas que precisam andar juntas, né? É um barco que tem que ser remado por política fiscal e política monetária. Do jeito que as coisas estão hoje, a gente não vai conseguir chegar onde quer. E talvez aquela receita mágica, né, que muitas vezes a gente já escutou em outros momentos, em outros governos, que o governo gasta e a gente consegue fazer a economia crescer e num primeiro momento parece que está tudo bem, né, dá aquela sensação de que está crescendo, está indo para frente e o problema vem depois. Esse cenário talvez não aconteça agora. Então, acho que esse é um ponto que tem preocupado muito. E vai colar? Muito provavelmente não. Né? Em outros momentos colou porque você conseguiu empurrar a economia para frente. Agora, talvez a gente não consiga. Talvez o ganho seja muito pequeno perto de um sacrifício que vai ser grande e que vai dar uma fatura extremamente grande para o brasileiro, bem custosa para o brasileiro dali para frente. Eu vou fazer uma pergunta objetiva para a gente encerrar esse debate, mas quero ouvir de vocês dois, porque o governo está interessado em aumentar a meta de inflação, com a pretensão de que com isso dá para baixar os juros. Ontem, Roberto Campos Neto foi claríssimo, técnica e também, digamos, de uma maneira muito aberta e acessível, dizendo que não vê nenhum benefício disso. Ele acha quase impossível, mas ele tem certeza dos malefícios. Ou seja, não é porque eu vou aumentar a meta de inflação que eu vou baixar os juros. E lá na frente eu mexo completamente com o mercado, eu crio um ambiente muito ruim para a economia. Jason, qual é, digamos, na sua opinião, diante do discurso de boa vontade, embora ele tenha sido muito claro de que sem âncora fiscal você não traz uma lógica de expectativa, e o Banco Central vive disso, está muito claro na ata do Copom. Qual é o limite para o Banco Central ter, digamos, essa, abre aspas, boa vontade com o governo Lula? Oi, tivemos um problema. Então, eu vou de novo, então, a Juliana, já volto ao Jason. Juliana, exatamente o mesmo questionamento para você. Qual é o limite do Banco Central? O limite do Banco Central está dado, Piotr. Ele não consegue fazer muito além do que ele já faz hoje. Né? Então, aumentar hoje a meta de inflação é sinalizar para esse mercado que a gente vai ter aí um osso duro de roer ao longo dos próximos anos. Tá. Então, ele não vai conseguir muito mais do que ele já tem hoje. Ele vai conseguir aumentar a meta, significa, nesse momento, flexibilizar, permitir, né, que o governo, inclusive, gaste mais, porque a gente sabe que o aumento do gasto público gera uma pressão inflacionária. Sim. Então, a gente vai ter uma pressão inflacionária adicional. O Banco Central não vai conseguir descer juros, não. O Banco Central vai ter que manter onde está, talvez tenha que subir, né? A sinalização, inclusive, a gente tem aí pesquisas de alguns bancos mostrando que a flexibilização da meta gera o efeito contrário, né? Que é fazer a economia até, inclusive, dar uma desandada maior do que a gente já viu.
Assim, o limite dele é a boa vontade do Campos Neto, e infelizmente, dentro inclusive da técnica dele muito bem posta, é o limite do que a política monetária hoje consegue fazer. Ela consegue manter uma taxa de inflação relativamente baixa, mas com um custo. O custo é o juro alto, não tem jeito. Jason, rapidamente a sua resposta diante desse questionamento. Qual é o limite do Banco Central para essa boa vontade com o governo? De boa vontade, ele é curto, porque a boa vontade dele depende do que o governo vai fazer. Só. Não depende mais nada. Ele depende necessariamente do que o governo vai anunciar. Ele já reagiu durante o governo Bolsonaro. Diversas oportunidades. Ele fez questão de mencionar isso, inclusive, ontem, né? Que ele reagiu ao governo Bolsonaro. Foi muito transparente desse ponto de vista. Exatamente. Então, ele é reativo ao que o governo emite. O sinal não foi bom no governo Bolsonaro, começou a subir juros. O sinal da economia em si, em termos de inflação, não foi bom, começou a subir os juros. É assim que funciona. É preciso entender que o Banco Central ele tem que ser um dos entes menos políticos ali. Sim. Então, por exemplo, começar uma entrevista perguntando a cor da camisa que o presidente do Banco Central usou, pelo amor de Deus, é ausência de jornalismo. Né? Jason, obrigado. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, e também a professora Juliana Inhace, do INSPE, a diretora do curso de Economia do INSPE. Obrigado pela participação aqui nesse debate.